Meditaremos hoje em Gênesis 46, 28 a 34. O título de hoje é O Amor de um Pai Verdadeiro. O texto diz assim, Gênesis 46, 28 a 34, na Nova Almeida Atualizada. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Israel e Jacó é a mesma pessoa. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: Já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: Qual é o trabalho de vocês? Respondam: Estes seus servos foram criados, ou foram criadores de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Se você não está bem lembrado da história de José, ou não conhece, não a conhece, não deixe de ler Gênesis 37:50. É uma das mais belas histórias da Bíblia. A façanha do menino vendido pelos irmãos, escravizado, preso, injustiçado, e que pela intervenção divina se tornou o homem mais poderoso do Egito. Esta história é uma história maravilhosa. Mas aqui, com base nesta história, quero destacar outra, e não José. José é o foco principal. Mas eu quero falar do seu pai. Quero falar de Jacó, o mesmo Israel, e do amor que ele nutria para o seu filho. Jacó, ao receber a notícia da possível morte do filho, então lá num trecho de Gênesis, não aceitou ser consolado. A família toda se esforçava nisto, mas ninguém o conseguia. Seu amor por José não lhe permitia este conforto. Os anos se passavam e o pai lamentava a possibilidade de seu filho querido ter inclusive sido devorado por alguma fera. Foi a história que criaram lá para o Israel. Está em Gênesis 37, 31 a 35. Meus amigos, pode-se imaginar o sofrimento daquele pai. Até ouvir anos depois que seu filho estava vivo e que era alguém muito importante, governava o Egito. O tempo passou, mas o amor do pai não passou. Isso fica claro no texto dessa meditação. Então, em determinado momento da história, os dois, pai e filho, emocionados, se encontram. O filho chorou por longo tempo abraçado ao pai. E o pai, por sua vez, fez uma declaração digna de um pai que merece ser respeitado e honrado, de um pai que se importa mais com o filho do que consigo mesmo. Jacó, também chamado de Israel, disse: Já posso morrer. Sim, ele já podia morrer. Por quê? Porque seu filho estava bem. E sendo assim, para ele, tudo estava bem. Missão cumprida. Olha só. Olha o sentimento de um pai. Jacó não é um caso isolado. Muitos pais vivem para os seus filhos. Renunciam à própria vida pelo bem-estar deles. Estão bem se seus filhos estiverem bem. Pena que boa parte dos filhos só perceba isto tarde demais, quando já não é possível agradecer-lhes e honrá-los como merecem. Se o seu pai foi um desses que pensava mais em você do que nele mesmo, agradeça a Deus pelo pai que você teve. Se o seu pai é um destes e ainda está ao seu lado, está ao seu alcance,
siga o exemplo de José, que não deixou de respeitar e honrar a Jacó até o fim. Pais que amam e se importam mais com os filhos do que com eles mesmos merecem ser honrados.